Graças a Deus. Que Deus te abençoe de forma grandiosa. Olha, hoje é dia 18 de abril de 2020. Hoje é um sábado. Agora são meio-dia, mais 1 minuto. E eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. E eu gostaria de compartilhar com você os versículos 4 e 5. Isaías 53, versículo 4 diz assim: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O versículo 5 diz: Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto, ele se refere, e eu tenho certeza que você sabe disso, ele se refere ao Senhor Jesus, à sua entrega, ao sacrifício perfeito que foi apresentado em prol da humanidade lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo com uma missão, um propósito. Ele abriu mão da sua majestade, da sua glória, se sujeitou a nascer como qualquer outro homem, sujeito a tudo que os homens estão sujeitos. Mas ele permaneceu firme no seu propósito, na sua missão. Ele venceu o pecado. Ele venceu o mundo. E ele se sacrificou. E ele se entregou por cada um de nós, para que todos nós tivéssemos a oportunidade de uma vida com Deus, para que todos nós tivéssemos a oportunidade da salvação. E o tempo passou, infelizmente. É como se tudo que Jesus fez não tivesse valido de nada. Quando Jesus se entregou, quando ele se sacrificou, a Bíblia diz que o véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo. A separação que existia entre o homem e Deus se desfez. O próprio Deus removeu aquela separação, porque o preço foi pago através do sacrifício. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário serviu como preço pago pelo nosso resgate. Mas infelizmente, parece que tudo voltou ao que era, porque o homem conseguiu por mais uma vez se distanciar de Deus. O homem se deixou levar por tudo aquilo que lhe foi oferecido pelo inferno. E ele perdeu o relacionamento com Deus. Ele perdeu essa oportunidade maravilhosa que lhe foi oferecida. E hoje, dia 18 de abril de 2020, dia em que o Brasil e o mundo estão parados. As pessoas estão trancadas dentro de casa, porque existe um mal solto lá fora, chamado coronavírus, Covid-19, que já ceifou dezenas de milhares de vidas, que levou os hospitais à superlotação, mundo afora. Centenas de milhares de pessoas enfermas, doentes, e infelizmente, muitas destas vão morrer. E tudo isso porque o homem resolveu ser dono de si. O homem resolveu seguir a sua vida do seu jeito, rejeitando tudo aquilo que lhe foi oferecido por Deus. A oportunidade de viver em comunhão com Deus foi rejeitada, porque os homens preferiram
seguir suas vidas por conta própria. Hoje, televisão, rádio, as redes sociais têm como principal assunto o coronavírus. São plantões, programas especiais, atualização dos dados quase que de hora em hora, medidas sendo tomadas por prefeitos, governadores, pelo presidente da República. Todo mundo sabe o que fazer. Todo mundo tem solução, todo mundo tem um plano perfeito. Na verdade, ninguém tem plano perfeito. Na verdade, ninguém tem solução. Na verdade, ninguém sabe o que fazer. Estão todos sujeitos à mercê. O melhor que eles conseguiram encontrar foi: fique em casa. O melhor que eles conseguiram encontrar foi: fique em casa. Eles não conseguiram mais do que isso. E esse seria o momento de todos nós nos voltarmos para Deus. Esse seria o momento de todos nós vermos se cumprir a palavra de Deus. Esse seria o momento de tomarmos posse da promessa de Deus. Mas ninguém tem solução, ninguém tem resposta, porque o sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Aí eu pergunto para você, não seria esse o momento de nós, povo de Deus, de nós, servos do Senhor, mostrarmos para esse mundo o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é misericordioso? Não seria a hora de, ao invés de nos deixarmos levar pelo que a televisão diz, pelo que o rádio diz, pelo que é postado nas redes sociais, não seria a hora de nós mostrarmos para esse mundo o que diz a Bíblia, rejeitando todas essas atualizações, todas essas informações e nos concentrando única e exclusivamente no que diz a palavra de Deus? Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Nós não temos que ficar doentes por coronavírus. Nós não temos que ver a nossa família sofrendo por causa do coronavírus. Nós não temos que ficar dentro de casa presos, encarcerados por causa do coronavírus. Não seria esse o momento de nós dobrarmos os nossos joelhos e de verdade clamarmos ao Senhor? E de verdade invocarmos o nome do Senhor? Deixando muito claro que Ele é maior do que tudo isso? Será que esse não seria o momento ideal, o melhor momento da gente reverter esse quadro? Por favor, não me ignore, mas nesse exato momento existem muitos, e são muitos, servos e servas de Deus, homens e mulheres que sempre se declararam firmes com o Senhor, que agora estão trancados dentro de casa, temendo a morte, temendo ficar doentes. Pessoas que sempre se declararam servos de Deus, servas de Deus, pessoas da fé, mas que agora estão dentro de casa presas, morrendo de medo, temendo, como se coronavírus fosse maior do que Deus, como se coronavírus tivesse poder para anular a promessa de Deus para a vida do crente, como se coronavírus fosse maior do que o poder de Deus. Não seria esse o momento de nós dobrarmos os nossos joelhos e, como homens e mulheres de Deus, servos e servas do Senhor, unidos numa única fé, num único propósito, clamarmos ao nosso Deus para que isso parasse? Será que se o povo de Deus no Brasil e no mundo se reunisse de verdade, num propósito de oração de verdade, será que isso não iria parar? Será que essa situação não iria mudar?
Mas infelizmente, o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário tem sido anulado por muitas pessoas, não só pelos que estão lá fora, mas também pelos que estão dentro da igreja. Porque é em momentos como esse que a gente vê quem é quem. São em momentos como esse que a gente vê a estrutura daqueles que se dizem povo de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Ele não deixou de pregar, mesmo em meio às perseguições, às prisões, aos açoites. Ele não deixou de pregar. Ele pregou até morrer. Ele, como os demais apóstolos, entregaram suas vidas. Creram, confiaram no Senhor. Creram, confiaram na promessa do Senhor. Viveram de verdade a palavra de Deus, abrindo mão da própria vida, em prol do Evangelho, em prol do reino de Deus. E hoje, infelizmente, eu pergunto: onde estão os milhões de evangélicos, os milhões de crentes? Onde estão as multidões que a cada semana lotavam os templos? Onde estão os grandes homens de Deus que estavam sempre mostrando suas multidões, dando demonstrações do seu poder e autoridade? Onde estão esse povo? Onde estão esses líderes? Nós precisamos nos unir. Nós precisamos dobrar o nosso joelho. Nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos mostrar para esse mundo que Deus é maior. Não abata o teu coração. Não se entristeça. Não desanime na fé. Continue firme com o Senhor. Se tem que obedecer às restrições, obedeça. Para que não haja punição. Para que não haja depois retaliação. Mas não se renda. Não deixe de crer. As emissoras de televisão e de rádio, e as estações de rádio, que dizem que querem nos informar, que querem nos ajudar, nunca tiveram a audiência que estão tendo nos últimos tempos. Eles estão fazendo a festa e ganhando muito dinheiro, com medo, com desespero. Os governantes receberam carta branca, estão livres para gastar, para administrar o dinheiro público como bem entenderem. Estão pagando 3, 4 vezes mais o preço de qualquer coisa, com a desculpa que é um momento de emergência, é estado de calamidade. Não precisa muita burocracia, não precisa licitação. É urgente, porque o propósito é salvar vidas. Mentira. Mentira. O diabo está fazendo o jogo dele e o povo de Deus está aceitando isso. Ei, eu não estou dizendo para você se revoltar. Eu não estou dizendo para você simplesmente sair de casa e ignorar a orientação. Não estou falando isso. Eu estou falando para você crer. Eu estou falando para você permanecer de joelho dobrado. Eu estou falando para você permanecer em consagração. Eu estou falando para você permanecer crendo no poder de Deus e não se deixar abalar. Se é obrigatório, se é sugerido sair de casa de máscara, vamos sair de casa de máscara, sim, sem problema. Mas confiando, crendo no nosso Deus. Se é para usar álcool gel, lavar as mãos constantemente, vamos fazer sim, é prevenção, mas confiando no nosso Deus. E sem abrir o nosso coração para essa palavra maldita de derrota. Esse medo que está sendo espalhado está acabando com a fé, com a esperança. Não me interessa saber de onde veio esse vírus.
Não me interessa saber quanto tempo vai durar. O que me interessa é a minha comunhão com Deus. Essa não pode ser atingida. Tudo bem, eu posso estar sendo impossibilitado de trabalhar, mas não de crer. Tudo bem, eu posso estar sendo impossibilitado de circular livremente, de ter um lazer com a minha família. Mas eu não estou impossibilitado de crer no poder do meu Deus. E se a presença de Deus me envolve, e se a presença de Deus envolve a minha família, nós vamos ter paz dentro de casa. Quando o anjo da morte passou na terra do Egito, na 10ª praga, as casas que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas não foram visitadas pelo anjo da morte. Aquelas famílias estavam reunidas, protegidas, guardadas. Eu não estou dizendo que esse coronavírus é o anjo da morte e não estou dizendo que ele veio para fazer uma limpeza, como infelizmente muitos pregam. Os pregadores da desgraça gostam disso. Eu não estou aqui para pregar desgraça. Eu estou aqui para tentar fazer você lembrar da promessa. Jesus Cristo disse: eu vim trazer vida e vida em abundância. Vida em abundância não é eu preso, trancado dentro de casa, morrendo de medo de ser contaminado pelo vírus. Isso não é vida abundante. Se temos que ficar em casa, vamos ficar. Mas crentes no Senhor, na sua palavra e na sua promessa, felizes com Deus e de joelho dobrado, clamando. Agora não é hora de maratonar na Netflix. Agora não é hora de passar o dia inteiro no Instagram, no Facebook. Agora não é hora de ficar batendo papo no WhatsApp. Agora não é hora de fazer live. Agora é hora de clamar. Agora é hora de crer. Agora é hora de confiar. Agora é hora de se consagrar ao Senhor. Tem um ditado popular que diz que quem cala consente. Se nós nos calarmos nesse momento, estamos consentindo. Estamos concordando. Estamos aceitando. E o povo de Deus não pode aceitar isso. Se os governantes, se a medicina, que é feito o apelo, principalmente aqui em São Paulo, pelo governador do estado, confie na medicina, confie na medicina, Ministério da Saúde, confie na medicina. Infelizmente, eles não estão conseguindo solução para nada. Eles não estão conseguindo resposta para nada. Ei, vamos clamar, vamos invocar o nosso Deus, vamos mostrar para esse mundo que Deus é maior do que medicina, do que coronavírus, do que tudo. Não se cale, não aceite, não baixe a sua cabeça. As pessoas estão nesses dias como se estivessem de férias. A televisão, os programas de televisão incentivam as pessoas a gravarem vídeos e enviarem para as emissoras o que é que você está fazendo na quarentena. Aí os artistas, eles gravam e postam. E as pessoas acham que isso é um grande período de férias, de descanso. Isso é um período de batalha espiritual, de guerra espiritual. Porque enquanto Satanás está tentando nos convencer que ele é maior, que os males que assolam a humanidade são maiores do que o poder de Deus, nós temos que confrontar isso, nós temos que deixar muito claro que o poder de Deus é bem maior. As pessoas estão preocupadas com o alimento. As pessoas estão preocupadas com o sustento, com o dinheiro. As pessoas estão preocupadas
com a saúde e estão abrindo mão do favor de Deus. No capítulo 55 de Isaías, no versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A oportunidade é oferecida, mas o alerta é feito. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje eu estou tendo a oportunidade de buscar a meu Deus. Hoje eu estou tendo a oportunidade de buscar ao meu Deus. Hoje eu estou tendo a oportunidade de invocar ao Senhor. Hoje eu estou tendo a oportunidade de clamar ao Deus vivo, eterno e verdadeiro, aquele que pode todas as coisas e é maior do que coronavírus. Hoje eu estou tendo a oportunidade de invocar aquele que pode tudo e que basta uma palavra para que tudo seja diferente. Mas infelizmente, muitos de nós estão abrindo mão dessa oportunidade para dependerem única e exclusivamente daquilo que os homens dizem que é a verdade. Estão em casa, quietinhos, guardando no coração aquela palavra que é bonita, mas que não resolve nada, que é mais uma das distrações do inferno, que diz, vai passar. Enquanto isso, está passando sim a oportunidade. A oportunidade. Eu não vou deixar de proclamar pela misericórdia de Deus quando não tiver mais jeito, quando não tiver mais solução. Eu não falo isso com alegria, eu falo isso com toda a tristeza do mundo. Com toda a tristeza no meu coração eu digo isso. Mas tem muita gente que ignorou o tempo inteiro a misericórdia e o favor de Deus, e que resolveu buscar a Deus e resolveu invocar ao Senhor nos seus últimos momentos. E aí não deu mais tempo. E alguém pode dizer, então Deus é ruim, Deus é injusto. Não. O homem, ele é livre. Ele escolhe o seu caminho. Infelizmente, muitas pessoas resolvem caminhar contrário a Deus e a sua vontade. Só que caminham tanto durante a vida, se distanciam tanto do Senhor, que na hora que precisam, ainda que corram muito, ainda que se esforcem muito, não conseguem fazer o percurso de volta, não conseguem se aproximar mais de Deus. Por favor, creia na palavra de Deus. Por favor, creia na misericórdia do Senhor. Por favor, mostre para o inferno, para o diabo e os seus demônios, que você continua firme com o Senhor. Que você continua firme na presença de Deus. Que você continua crendo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória, que Deus faça o nome dele glorificado na tua vida e através da tua vida. Quando nós passamos lutas, quando nós enfrentamos dificuldades, nesses momentos nós, primeiro, conhecemos a nossa estrutura. Se temos ou não estrutura espiritual, estrutura emocional, mas nesses momentos nós também sabemos quem gosta de verdade da gente e quem não gosta. Porque nesses momentos tem pessoas que às vezes a gente nem imagina. São os que nos abraçam, que nos acolhem, que nos ajudam, que se dispõem a cuidar da gente. Mas nesse momento também nós temos muitas decepções.
Porque aquelas pessoas que nós achávamos que eram as mais próximas, infelizmente, muitas delas se distanciam. Muitas delas não têm tempo para a gente. Às vezes nem para atender uma ligação. Às vezes nem para responder uma mensagem. Simplesmente nos ignoram. Deus, Ele acredita em cada um de nós. Ele confia em cada um de nós. E é em momentos como esse que nós temos que mostrar quem somos, que cremos, que somos fiéis e que não vamos virar as costas para a palavra de Deus, que não vamos deixar de confiar na promessa de Deus para viver a mentira que os homens estão nos oferecendo. Porque muito do que eles estão nos oferecendo, tenha certeza disso, são mentiras. Que Deus te abençoe. Fique com Jesus.